Bem antes de os europeus virem para cá, nossas terras eram habitadas por inúmeras tribos indígenas. O rosto mais conhecido dos nossos ancestrais brasileiros é daqui, de Lagoa Santa, desta área do Parque Estadual do Subidouro, na região metropolitana. A imagem de Luzia foi revelada por uma reconstrução facial. Era um dos habitantes mais antigos da América, que chegaram ao continente há cerca de 20 mil anos, os ameríndios. Mas só em 1500 as caravelas de Cabral aportaram aqui e o Brasil foi oficialmente descoberto. Décadas depois, a coroa dividiu as terras em capitanias, entregues a nobres portugueses. O território mineiro começa a ser visitado por pessoas em busca do ouro ainda no século XVI. O Brasil é descoberto em 1500. Ainda naquele século, nós temos algumas expedições saindo da Bahia e do Espírito Santo que chegam ao território que hoje compreende Minas Gerais. Mas não houve sucesso nessa descoberta do ouro ainda naquele século. Já no século XVII, o movimento bandeirista começa a ficar mais forte na região de São Paulo. A primeira bandeira para desbravar o território mineiro foi a expedição de Fernão Dias Pais Leme. Ele saiu de São Paulo em 1674 e percorreu longos trechos, desde o sul de Minas até o Rio das Velhas. Daqui, os bandeirantes partiam em direção ao norte de Minas, em busca da famosa Lagoa Vapabaçu, rica em pedras preciosas. Serras cheias de esmeraldas, ouro e prata. Era uma época de muitas lendas, de tesouros que enlouqueciam os bandeirantes. O bandeirante daquela época não é esse bandeirante que a gente verifica nas gravuras, que eram homens com grandes equipamentos, com botas de couro. Eram pessoas simples, que às vezes saíam descalços em direção e na busca do metal precioso. Conquistadores e sertanistas se embrenhavam no mato para ganhar o título de fidalgos e, claro, ficar ricos. Os caminhos, na época, não eram caminhos como hoje, estradas. E os bandeirantes também não abriam esses caminhos de uma maneira tão pioneira como possa parecer. Eles se valiam, sobretudo, das trilhas já existentes e abertas pelos índios. As viagens duravam meses, até anos. Fernão Dias morreu sem encontrar o ouro. Como não houve um sucesso na descoberta do ouro propriamente pela bandeira de Fernão Dias, é remetido um novo emissário do rei em direção às Minas Gerais. E era Dom Rodrigo Castelo Branco. E Dom Rodrigo vai se encontrar com o genro de Fernão Dias, que era Manuel de Borba Gato, no Sumidouro, isso em 1682. O Dom Rodrigo queria se apropriar de pertences da bandeira, que inicialmente era de Fernão Dias. Eles entram em desentendimento e o Dom Rodrigo é assassinado por Borba Gato. E esse local até hoje tem o nome de Fidalgo, porque Dom Rodrigo era um fidalgo, emissário do rei, e em razão disso, pelo fato de ter assassinado um emissário do rei, o que era um crime de lesa majestade à época, o Borba Gato entra para os sertões, fica desaparecido até por volta de 1698. No período em que ficou sumido, Borba Gato descobriu ouro nesta região chamada de Sabarabuçu, que ia até a Serra da Piedade. Conseguiu o perdão da coroa portuguesa por 50 arrobas de ouro. Borba Gato recebeu a patente de superintendente das minas do Rio das Velhas. Quando a notícia chegou à Europa, algumas regiões de Portugal chegaram a ficar desabitadas. Tamanho foi o afluxo de pessoas que vinham para as Minas Gerais buscar fortuna. Nós tivemos fome, inclusive, em Minas Gerais, porque nos primeiros anos da mineração, nós não tínhamos ainda estabelecimento aqui de criação de gado, nós não tínhamos plantações. Então, nos primeiros anos do século XVIII, várias pessoas chegaram a morrer de fome. Nós temos alguns lugares nas proximidades ali de Ouro Preto e de Mariana com nomes tipo Campo das Caveiras. Pessoas morreram de fome e na literatura a gente encontra algumas expressões assim: morreu de fome sentado sobre um pote de ouro. Então você tinha o ouro em grande abundância, mas existia uma corrida, por exemplo, um gato, isso está na literatura dos documentos da época, tinha um valor absurdo para ser utilizado como consumo de alimentação, um gato. A febre do ouro criava arraiais, freguesias e vilas. Nós tínhamos, na verdade, pequenos ranchos de madeira,
As primeiras capelas que existiam eram cobertas de palha, não existiam sequer altares. A riqueza provocava disputas e mortes. Na verdade, tudo em Minas Gerais, no que diz respeito à sua evolução administrativa, tem relacionamento com duas questões fundamentais. O ouro, que é o ponto de partida para tudo, e as disputas sociais. Cachoeira do Campo, hoje distrito de Ouro Preto, foi palco de um confronto sangrento entre bandeirantes paulistas e emboabas. Portugueses e imigrantes que vieram para Minas atrás de ouro recém-descoberto. A coroa portuguesa garantia a posse das minas aos paulistas, mas o número de forasteiros era muito maior e o conflito armado foi inevitável. Os paulistas foram derrotados e tiveram de abandonar boa parte de suas minas. O resultado foi a criação, em 1709, da Capitania de São Paulo e das Minas do Ouro. Minas era o centro econômico da colônia e o governador da capitania, o conde de Assumar, vivia em Mariana, na época chamada Arraial do Ribeirão do Carmo, que se tornou a primeira vila de Minas Gerais. Mariana é a capital primaz do território mineiro. Então, até 1709, o nosso governo, tanto de Minas quanto de São Paulo, estava sediado ali em Mariana. Isso gerou um certo desconforto que vai implicar posteriormente na criação da Capitania das Minas Gerais de maneira separada. A paz durou pouco nas montanhas. Com a determinação de cobrar dos mineradores um tributo anual em ouro, paulistas e emboabas estavam insatisfeitos com o governo português. A medida também desagradou a população porque teria de contribuir para completar o valor em ouro. Além disso, a coroa, já que tinha proibido a circulação de ouro em pó, mais fácil de ser desviado, determinou a construção de casas de fundição, como essa aqui, em Sabará. Foi a gota d'água. O Morro da Queimada, em Ouro Preto, é um marco da resistência contra o governo português. Rico em ouro, o Morro do Ouro Podre atraía milhares de pessoas. Insatisfeitas com a cobrança de impostos, começa ali uma revolta, a sedição de Vila Rica. Nós temos os primeiros enfrentamentos, que eram os mascarados que desciam, sobretudo negros escravos que desciam do morro, hoje chamado Morro da Queimada, invadindo casas em Ouro Preto e desafiando o conde de Assumar, que à época ainda residia em Mariana. Para ganhar tempo, o conde de Assumar recebe os revoltosos e promete desistir das casas de fundição, mas manda incendiar o morro. Ele marcha com dragões, que era a tropa paga, e com alguns portugueses e paulistas fortemente armados, e consegue prender todos os líderes da sedição de Vila Rica, à exceção de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos, que também participava do movimento, ele vai para Cachoeira do Campo, que hoje é um distrito de Ouro Preto, e começa a instigar a população para que desse sustentação àquela revolta contra o conde de Assumar. E, em decorrência disso, o Filipe dos Santos acaba se transformando num dos primeiros mártires da história de Minas Gerais. Por quê? O conde de Assumar, apesar de não ter jurisdição para tanto, ele determina que o Filipe dos Santos seja enforcado. Ele foi esquartejado e as partes do seu corpo elas foram colocadas em pontos estratégicos de Minas Gerais. O conde, governador de Minas e de São Paulo, sugere ao rei de Portugal a separação das capitanias. Nós temos um documento que é uma carta régia de 21 de fevereiro de 1720. Nesse documento, o rei de Portugal, que era Dom João V, comunica ao governador de São Paulo e Minas do Ouro que estava separando, a partir daquele momento, a capitania. Foi o nascimento da capitania de Minas Gerais. E se Minas não tem mar, a culpa é do ouro. O rei de Portugal não queria que tivesse obstáculos entre o território de Minas e a saída para o mar, para evitar o quê? O contrabando do ouro. Imagine se Minas tivesse saída direto para o mar. Você tomando aquele território, você estaria tomando o território da capitania como um todo e submetendo às regras do invasor. São 300 anos de uma história marcada por disputas sangrentas e muitas riquezas que deram um nome ao estado. Nós temos inicialmente Minas dos Cataguás, Minas do Ouro e, por último, as Minas Gerais, que é o nome que nós temos até hoje.